Boa tarde a todos e a todas, amigos, professores, alunos, ex-alunos. É com grande satisfação que eu vou fazer uma breve abertura desta cerimônia de lançamento de livro, um livro biográfico sobre a nossa querida professora emérita Carmen Junqueira, de autoria de uma das orientandas da Carmen, a Lindinalva Laurindo Teodoresco, que está aqui ao meu lado, e é realmente muito grande a nossa satisfação de poder, ao mesmo tempo em que fazemos o lançamento desse livro, em uma tarde de autógrafos, abrir as comemorações dos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC. Programa que a Carmen criou, idealizou e fundou em 1973. Assim como eu, assim como... Também estava aqui comigo. Quem mais? Tinha mais. Pega o microfone. Pega o microfone. Peraí. Alô? É. Pronto, vai. Então, é o Vanderlei também, o VFOR da USP ajudou muito lá da política, porque a gente não tinha ideia do que era fazer um mestrado, né? Eu não tinha ideia como é que se organizava. Então, o VFOR foi maravilhoso. Ele foi lá em casa, me explicou tudo, me ajudou. E todo mundo, o Renato Ortiz, que tá, todo mundo ajudou, né? E eu fiquei gostosona, só comandando. Põe a cadeira aqui, põe a mesa lá, entendeu? Mas muito tempo, né? 50 anos, né? Mas era o que eu queria criar para a PUC, entendeu? Porque eu achava que a gente tinha que ir ou para o Mackenzie, ou lá para a USP, que era aquele acampamento, né? Nem era ainda a cidade universitária, né? Era um acampamento que tinha da USP. Algumas matérias eram por aqui, mas tinha já começando algumas lá. E eu falei, a gente tem que fazer um mestrado aqui, porque... E de alto nível também, né? E, então, tivemos a ajuda até da ditadura, porque a ditadura caçou o Florestan Fernandes, o Ottaviani e vários outros colegas nossos. Aí eu falei, pronto, nosso corpo docente qualificadíssimo já está pronto, né? E eles vieram para a PUC para a gente, nos ajudaram aqui de uma forma mais do que produtiva. Então, 50 anos se passaram, nos próximos 50 a gente comemora outra vez, né? E aí, para quem que eu dou a palavra? Lúcia. Tem aqui. Espera aí, deixa então... É informal mesmo, viu? É informal mesmo. A Flávia, que acabou de chegar, é orientanda da Carmen, do doutorado, e depois vai fazer um depoimento em nome de todos os orientandos, tá? Mas daqui a pouquinho. E só para, rapidamente, né, complementar, assim como eu, que fez parte da primeira turma do mestrado em Ciências Sociais, lá em 73, a gente tem outros colegas, a professora Maura, que acabou de sair, e outros que eu, enfim, não estou vendo, mas, enfim, uma turma muito boa, né, Carmen? E contando com professores da PUC, da USP, que a Carmen já mencionou, e que deu início a esse programa, que, ao longo dos 50 anos, já formou quase 4.000 alunos. Eu acho que isso é muito importante, muito relevante, entre mestrandos e doutorandos. Sem falar nos pós-doutorandos, sem falar nas iniciações científicas, nos trabalhos de graduação, apenas no programa, quase 4.000 alunos. E a Carmen, desse total, formou mais de uma centena. Então, de fato, um trabalho relevante. Quem conhece a Carmen sabe que, enfim, a Carmen é uma pessoa que forma, que dá exemplo, exemplo de vida, exemplo de profissional, e merece todas as nossas homenagens. Então, é com muita alegria que eu estou aqui, como ex-aluna, como colega, tá? Representando, eu acho que esses dois grupos, os ex-alunos e os colegas. E é muito grande
a nossa satisfação. Agora, quem vai falar sobre o livro é a Dalva, tá? Quem vai falar sobre o livro é a Dalva agora, e depois a gente passa a palavra para a Flávia para dar o depoimento dos alunos. A minha fala é breve, agradeço a presença do nosso pró-reitor de pós-graduação adjunto, o Odair, a Maria Ângela, que é a chefe de gabinete, Maria Ângela Vanderlei estava aqui presente. Agradeço a presença, né, do professor Reginaldo. A gente não enxerga muito, né? Não dá. Eu Devia ter um binóculo falando de aqui, quem viu? de quem eu A luz, enxergo. que atrapalha um Né? pouco. Enfim, e de todos aqueles amigos da Carmen, né, que contribuíram, né, para que esse livro se realizasse, né, fosse realmente uma realidade, e que fazem parte, então, dessa reunião festiva que a gente vai ter hoje, ao longo aí de algumas horas. Tá bom? Então, passo a palavra para a Dalva, que, na verdade, né, junto com a Carmen, é a estrela. Tá bom? Vamos lá. Uma é a estrela Dalva. Isso. É a estrela Dalva. Carmen não tem jeito. Eu sou as Três Marias. Fica aqui, Luciano? Não. Boa noite ou bom final de tarde a todas e a todos. Eu queria começar, então, por agradecer a todos vocês aqui presentes, né, que vieram prestigiar essa homenagem para Carmen Junqueira, que é também o lançamento do livro. Eu aproveito também para agradecer às pessoas que, de alguma forma e em algum momento, contribuíram para a realização dessa biografia. A Carmen Junqueira, pelos motivos que a fez personagem desse livro, né? A Lúcia Bogos, coordenadora do programa de pós-graduação, que muito se empenhou para a realização desse evento aqui no Tuca, e que você não imagina, Lúcia, como me fez feliz, porque, para mim, é promissor o fato de eu abrir a introdução, vocês vão ver na primeira linha do livro, contando que foi no Tuca que vi pela primeira vez Carmen Junqueira falando de povos indígenas, denunciando o Plano de Integração Nacional, anunciado pelo então presidente general Garrasto Azul Médici, que afetaria o destino dos povos que viviam isolados ou semi-isolados ao longo do trajeto cortado pelas estradas. E hoje, Carmen, 50 anos depois, estamos nós aqui, né, lançando essa biografia nesse mesmo teatro mítico, não só para nós ligados da PUC, estudantes, ex-estudantes, professores e funcionários, mas para todos aqueles que acompanharam a história do Tuca e da PUC. Nos anos 70, né, a história que eu estou contando, o Tuca era um espaço aberto aos atos de contestação ao regime militar, que era organizado aqui pelos centros acadêmicos e por entidades científicas, artísticas e acadêmicas. E isso deixava a PUC cada vez mais visada pelas forças de segurança do regime militar. Até invadida ela foi naquela época. A universidade tinha se tornado palco de resistência à violência política que se instaurou no Brasil após o golpe civil-militar de 1964, principalmente depois de decretado o Ato Institucional número 5, em 1968, que dizimou a USP, e quando os melhores professores da USP foram aposentados compulsoriamente. Como a Carmen disse, alguns vieram para cá, né, Carmen? Nesse período, Carmen, você organizou o Departamento de Antropologia e você criou um programa de pós-graduação em Ciências Sociais avançado e inovador. Você imprimiu um ensino engajado, politizado, que dava à produção de conhecimento um sentido histórico e político. E, para nós, seus alunos, um horizonte que ajudava a suportar o clima em que vivia o país. Desculpa, gente. Foi pensando nessa professora e nesse período que quis rememorar que pensei em escrever a sua biografia. Falei do meu projeto com alguns amigos e colegas da época, né? Alguns estão aqui presentes, o Rinaldo, a Ruda, o Edson Passetti, o Antônio Buzar, que deve estar chegando.
E todos se entusiasmaram e me acompanharam durante a empreitada. O que se seguiu está no livro. É uma história contada, que tentei aproximar o mais perto que pude da história vivida por uma mulher pioneira em muito sentido, como pesquisadora, como docente, como defensora da emancipação da mulher, e que, por mais de 50 anos, dedicou sua vida a estudar e a defender os direitos dos povos indígenas, para se viver num Brasil mais justo. Para finalizar, eu queria dizer, Carmen, que foi uma honra e um prazer fazer a pesquisa para a sua biografia. Retratar a sua história é reencontrar, na maior parte das questões que envolvem a sua vida, os desafios do debate sobre a nossa sociedade do século XX e início do século XXI. Pude perceber ainda que, enquanto você lançava um olhar etnológico para as sociedades indígenas, você obrigava-nos a neles nos reconhecer. Você contava a história desses povos. Na verdade, você falava da nossa história, da nossa sociedade e da nossa memória. Valeu a pena para mim, Carmen. Espero que tenha valido para você. Muito obrigada a todos. Bem, então agora eu passo a palavra para a Flávia, que é orientadora da Carmen. Você viu que atrevida? E nossa aluna para as homenagens. Obrigada, Lúcia, pelo convite. É um prazer enorme vir aqui falar sobre você e com você. Eu queria dar boa noite a todos e dizer que eu escrevi, né? Porque com a Carmen a gente prepara as coisas. Então, eu não estava nervosa, mas caiu. É uma alegria. Acho que caiu. É uma alegria falar como estudante orientanda da Carmen. Certamente, assim como foi na minha vida, ela é um bom encontro como professora, orientadora e amiga para a maior parte das pessoas que aqui estão hoje. A pesquisa me parece ser um exercício diário de dedicação e paixão. E Carmen faz isso, junta isso tudo muito bem. Encontrar professores e professoras que despertam nossa curiosidade e vontade de ser um tanto quanto eles é inspirador. Aprender a pesquisar, escrever, organizar as ideias, ouvir, observar, é um caminho árduo, mas se torna mais fácil quando encontramos pessoas com trajetos cheios de histórias, afetos e envolvimento com o outro. É o caso da Carmen, com os povos indígenas e com as pessoas que passam pelos seus cursos. Fico imaginando que não seja fácil se interessar pela pesquisa de um estudante depois de anos dedicados à pesquisa. Quantas bobagens falamos e escrevemos desde o início, quando ainda crus e animados contamos sobre o que estamos pesquisando, quando os projetos e ideias muitas vezes mudam completamente de caminho e o desespero se apresenta a todos nós. Estou nessa parte. Não brinca. E também na entrega final, quando entendemos que precisamos escolher o que será apresentado e que só o tempo pode nos ajudar a se aprofundar. Carmen sempre diz que conhece um pouco de antropologia. Claro que essa afirmação é absurda, ela conhece tudo, mas ela diz isso de forma perspicaz, porque nos alerta sobre a importância do tempo do nosso fazer nas ciências sociais. Enquanto estudantes, pesquisadores, coloca nossos pés bem firmados na terra, há muito a se descobrir e ler. A luta da Carmen se mistura com toda a produção intelectual, sem dar margem para ambiguidade sobre o seu posicionamento em relação à luta por outras formas de vida que são massacradas pelo capitalismo e pelo Estado. Em tempos que tão pouco se implicam com a vida dos outros, ela nos ensina mais uma vez. Carmen registra o modo de vida dos Camaiorás com muita dedicação. São mais de 50 anos de idas e vindas ao Xingu, um povo que teve também um bom encontro com ela, não apenas uma das tantas visitas de pesquisadoras que coletam informações e finalizam seus trabalhos sem nenhum compromisso ético com as pessoas que estão sendo pesquisadas. Mesmo nunca tendo ido ao Xingu, eu me senti lá, muitas vezes, entre os Camaiorás. Pela sua leitura dos seus trabalhos e ouvir as suas histórias. Entre tantas passagens que me marcam em seus escritos, sempre me lembro da lista dos Camaiorás, do que eles queriam da cidade. Entre os objetos, ela registra um cachorro de marca.
Para mim, essa é a melhor definição da seriedade enquanto pesquisadora. Um cachorro de marca, sem questionar, sem titubear, na lista. Ligar, visitar, tomar café, conversar, os cachorros que ela tanto ama, as caixas com os livros, um caso à parte, o uísque, tudo faz dessa pequena mulher, apenas na altura, uma figura ímpar e imensa. Estudou com Florestan, jantou com Cluster, foi amiga do Vilas Boas, pegou carona no avião da FABS, disfarçada de linguista, encarou com coragem e sabedoria a ditadura civil-militar, convenceu o escrivão a ajudá-la, navegou da Europa para o Brasil em um veleiro, comendo lasanha, tornou-se parte dos Camaiurás, sendo a principal memória desse povo hoje. Ela diz que anda pintando unicórnios. A verdade é que ela está mais atenta do que nunca. Quando diz sobre os unicórnios, penso que ela é como os habitantes da Eutrópia, uma das cidades invisíveis de Calvino, quando se sentem acometidos pelo tédio. Ela é fundadora do nosso programa de pós-graduação em Ciências Sociais nessa PUC, certamente uma bússola para nos mostrar a importância da etnologia e a sua preservação. Com prazer, seguimos com Carmen. Estamos ansiosos pelos próximos cursos. Ítalo Calvino, sobre os Camaiurás, e atentos ao ardiloso voo da ave de rapina que nos espreita. Saúde, Carmen Junqueira! Bem, eu acho que a fala da... Vou passar... se você quiser falar mais alguma coisa, Carmen, vou passar, mas o que eu quero dizer é um comentário, Flávia, quando você diz que, quando ela faz narrativas sobre os Camaiurá ou sobre os torbendeses, a gente se sente lá. Quer dizer, a capacidade de narrar, né, com vivacidade, com emoção, eu acho que fazem toda a diferença, né? Nas aulas da Carmen, na convivência que a gente tem. Carmen, muito obrigada, é muito bom ter você com a gente. E o que a gente pode dizer, né, é que é realmente um privilégio contar com os seus ensinamentos, as suas palestras, as suas palavras, né, de aconselhamento, palavras sábias, né, e que fazem toda a diferença, tá, para os colegas, muitos dos que estão aqui, outros não puderam comparecer, mas mandaram todos, né, o abraço a você. E que bom que a Dalva, né, nos presenteou, principalmente presenteou a você, com essa linda biografia. Realmente, e que ela pôde ler, principalmente isso, né? E realmente é um livro muito, muito instigante, muito, muito interessante, e que conta de uma maneira viva, porque é baseado, como a Dalva disse, em narrativas, né, toda a trajetória da Carmen, toda a vida da Carmen dedicada à antropologia, né, e aos Camaiurá. Né, tá certo? Então, é isso. Eu convido a todos para um coquetel que a gente vai ter, autógrafos, a conversa. Sim, ela vai falar, vou passar a palavra, tá? Mas eu já me despeço por aqui, agradecendo muito a presença. Carmen, você encerra, querida. A palavra é tua. Ah, tá. Obrigada. Ó, daqui onde eu estou, eu vejo todo mundo, mas não reconheço ninguém. Em parte porque eu estou sem óculos, né? Mas cadê a Marina Vilas Boas? Ah, tá danadinho. Eu queria convidar a Marina para sentar aqui na mesa com a gente. Venha, Marina.
Marina quer falar algumas palavras? Ou recitar um poema. Quem sabe? Batatinha Eu quero agradecer por vocês terem lembrado de mim nesse evento importantíssimo e a oportunidade de encontrar minha grande amiga, parceira e assistente de parto. de parto. Uma boa noite a todos. A Marina estava fazendo um parto e eu, evidentemente, fui ajudá-la, né? Aí nasceu o nenê. Primeiro eu fiquei extasiada, eu nem sabia por onde saía o nenê, eu pensava que saía pelo umbigo, entendeu? Aí saiu o nenê, aí a Marina falou assim, agora passa um pouco de éter no peito. Ele nasceu com 2 voltas de cordão no pescoço, estava asfixiado. E eu tentando tirar. Ele não respirava, falei, joga éter na cara dele, no peito dele. E você jogou na cara. Até hoje ele gosta de lança-perfume. Ele está lá, manda lembranças para a gente, que a mãe dele contou tudo para ele, como é que ele nasceu. Pois é, eu fui uma assistente danada da Marina, viu? Então, Vamos lá. Então, vamos ao coquetel? vamos ao coquetel? Pronto. Então, vamos ao coquetel. E agora, continuando a festa, né? Você quer falar umas palavras, Quer falar, Marina? Marina, quer falar? Não, eu já falei. Já falou. Pronto. Então, vamos lá. Ela já falou, Então, gente. E vamos, ela fala no coquetel. Exatamente. Vamos continuar a conversa lá fora. Vamos lá.